Depois daquele caso do William Bigode, Gustavo Scarpa, Michael Everton, agora nós temos mais um jogador do Palmeiras envolvido em um escândalo, uma fraude financeira, e dessa vez é ele, nosso camisa 7, o Dudu. A gente vai ver os detalhes sobre essa notícia juntos aqui no vídeo de hoje. Antes, só um breve recado para você que está assistindo o canal pela primeira vez. Caso queira receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. Se você deixar o like, caso você goste do conteúdo, você me ajuda bastante. Agora eu convido vocês a verem comigo essa matéria que foi publicada aqui no Globo Esporte algumas horas atrás, lá na página do Palmeiras, que dá os detalhes pra gente do que aconteceu. Então aqui diz assim, ó: Dudu denuncia golpe de 18 milhões, polícia investiga ex-braço direito do jogador do Palmeiras. Ao final a gente comenta um pouco sobre isso, tá? Documentos indicam que movimentações irregulares nas contas do atacante aconteceram por assinaturas falsas. Thiago Donda é citado como possível responsável pelos desvios. O 15º Distrito Policial de São Paulo está investigando um prejuízo já calculado de 18 milhões nas contas de Dudu do Palmeiras. A acusação aponta possível envolvimento de funcionários de um banco, de um cartório de São Paulo e do ex-assessor e padrinho de casamento do atacante, Thiago Donda. Os advogados de Dudu registraram um boletim de ocorrência e pediram a instauração de inquérito para investigar os fatos que podem envolver Thiago Donda, ex-braço direito do camisa 7. Aí aqui é uma foto risonha dos dois, né? O tal do Dudu e o tal do Thiago Donda. O Dudu a gente já conhece. Segundo a denúncia, a quantia foi movimentada sem a anuência do jogador ao longo dos últimos anos, a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os direitos de imagem do Verdão. Essa fatia pode corresponder até a 40% do salário de um atleta no Brasil. Thiago era assessor de Dudu e com o tempo começou a ter acesso às finanças do atacante e movimentar as contas, sem a anuência dele, mas autorizado por funcionários do banco. Aí aqui, os advogados entendem que houve uma série de fraudes, são elas: transferências e pagamentos de valores para a conta de terceiros utilizando fichas internas com assinaturas falsas, isso é bem preocupante; compensação de cheques com assinaturas falsas, débitos nas contas bancárias de produtos ofertados pela entidade bancária sem contratação e conhecimento da vítima, e aqui tem um erro de português, né? Das vítimas, não, da vítima. Mas tudo bem, é só uma digitaçãozinha aí, depois eles corrigem. Operações de empréstimo mediante ofertas de produtos, vendas de título de capitalização sem autorização da vítima, transferências de valores para a conta de terceiros com autorização preenchidos pelo gerente sem anuência do correntista e transferências de veículos sem anuência, falsificação de assinatura, baixas de aplicações financeiras e resgates de ativos financeiros sem conhecimento da vítima e utilização de Pix e TEDs não autorizados. Ainda que Thiago Donda seja citado como possível responsável, há o entendimento de acusação de que o ex-assessor não atuou sozinho e teve anuência de funcionários no Bradesco e também do 19º Cartório de Registro Civil de São Paulo, onde eram reconhecidas as assinaturas falsas. A polícia aguarda o recebimento de documentos do banco para avançar na apuração e fazer os chamados para esclarecimentos de possíveis envolvidos. Estão sendo avaliados crimes de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa. E aí ele conta aqui como começou esse caso todo. Bom, basicamente é o seguinte: o Dudu recebe direitos de imagem do Palmeiras, valores que hoje em dia seriam na casa de centenas de milhares de reais por mês, e ele abriu uma empresa separada, um CNPJ ali só para fazer esse recebimento. Em dado momento ele percebeu, ele foi notificado de alguma forma que ele tinha impostos atrasados a serem pagos. Ele achou estranho porque de todo o dinheiro que ele recebia ele já separava uma parte para pagar os impostos, para que isso não fosse um problema, e a partir daí levantou-se uma suspeita, né? Bom, se não foi pago, onde foi parar o dinheiro? Aí eles começaram a ir atrás aqui da situação e tem os detalhes que eles contam na matéria de que o contador, a pedido desse ex-assessor, teria ocultado essa informação, segundo o que diz aqui na matéria. A coisa foi se desenvolvendo, enfim. No fim das contas, o cara percebeu que ele estava devendo impostos e com desfalque nas contas de 18 milhões, que é um valor estratosférico. A gente tem visto se tornar cada vez mais comum esse tipo de acontecimento, né? E por alguma coincidência, por algum acaso, envolvendo jogadores do Palmeiras. Mas a gente vê que são casos bem distintos. Aquele caso do William Bigode, do Scarpa, é um esquema financeiro famigerado que infelizmente faz vítimas há muitas e muitas décadas. E nesse caso aqui parece, caso essas apurações sejam verdadeiras, esses primeiros indícios se confirmem, seria uma coisa mais interna, uma traição mais direta entre partes ali. Alguém cresceu o olho, tinha acesso às contas do jogador, se sentiu no direito de achar que o dinheiro era dele e começou a desviar para outros propósitos que não são os do próprio jogador. Agora, disso tudo que diz na matéria aqui, pessoal, tem muita coisa preocupante. Porque, de fato, para o cara conseguir fazer essas movimentações todas, ele teria que ter uma bela procuração, né, para movimentar a conta no lugar do próprio Dudu. Que é isso que aconteceu aqui. A pessoa que fez isso agia como se fosse o próprio Dudu e fazia diversas movimentações, contratava serviços, movimentava investimentos, transferia dinheiro daqui para lá, e tudo isso com assinaturas falsas reconhecidas por um cartório, que também é muito preocupante. Quer dizer, tem mais gente envolvida, seja por má fé ou incompetência, em alguns casos
casos também acontece dessa forma. Enfim, de toda forma é preocupante. E a gente vê, pessoal, que assim, golpes financeiros existem há muito tempo, ocorrem todo dia no Brasil, todo mundo já recebeu uma tentativa de golpe, nem que seja aqueles de celular, né, que o pessoal manda mensagem dizendo, eu sou um parente seu aqui, eu preciso de um dinheiro, me transfere, depois eu devolvo, e aí as pessoas acabam transferindo. É comum, só que quando vira um caso desse tamanho, de milhões e milhões de reais, envolvendo um jogador de futebol, que é uma pessoa pública ali, famosa, acaba ganhando essa notoriedade, né, que quando acontece com o seu Zé lá da padaria, a gente não fica sabendo, mas infelizmente acontece com muita frequência. A gente pode tentar buscar um padrão aqui. Será que tem alguma coisa dentro do Palmeiras lá que está acontecendo, que todos os jogadores caem em golpes financeiros? E como eu falei agora há pouco, esses casos não se comunicam entre si, né? Não tem uma raiz comum, então não dá para dizer algo nesse sentido. E acerca da educação financeira dos jogadores, será que ela é ruim? E cara, em geral mas não é em específico dos jogadores. Da população como um todo, a grande maioria das pessoas não faz ideia de como lidar com dinheiro, de como funcionam investimentos, de como fazer a gestão do patrimônio. É uma coisa infelizmente comum entre todos e com jogador de futebol não é diferente. O jogador tem aquele agravante que o pessoal fala, jogador é meio burro mesmo, são todos analfabetos, nem foram para a escola. E bom, é verdade que muitos jogadores realmente não completaram a escola, né? Não tiveram que abandonar os estudos até para serem jogadores, se dedicarem desde cedo a essa carreira, mas também convenhamos, né? A não ser que você tenha estudado num colégio muito diferente do que eu estudei, pelo menos, ninguém aprende nada disso na escola. Lá ninguém ensina a gerir finanças, a economizar dinheiro ou a pagar impostos. Aliás, se eles ensinassem como funcionam os impostos, a população ia ficar no mínimo revoltosa, ia sair com tochas na rua, ao saber o quanto ela é espoliada, roubada todos os dias pelas quadrilhas governamentais. Mas enfim, é mais um golpe que se aproveita ali da inocência das pessoas e no caso dos jogadores de futebol especificamente, se aproveita até da condição profissional do cara, que não dá tempo, o cara não tem tempo de ficar fazendo gestão do próprio patrimônio, então é muito comum que esses caras contratem assessores. Eu espero que isso seja resolvido de alguma forma, se houve mais gente envolvida, se esse cara mesmo citado na matéria é o responsável, que todos eles sejam punidos e que o Dudu não fique com uma grande dor de cabeça pro resto da vida, né? Que ele consiga reaver aí o que ele perdeu até então, ou pelo menos a maior parte disso, porque senão é um golpe muito duro de ser digerido. É o patrimônio que o cara foi juntando ao longo de vários anos, recebendo seu salário com seu trabalho honesto de jogador de futebol e de repente alguém vai lá e leva tudo sem nenhuma explicação, sem mais nem menos. Então espero que tudo isso se resolva e já que estamos falando do jogador de futebol que está lesionado nesse momento, que ele inclusive possa voltar a atuar profissionalmente, longe dessas preocupações, seja preocupação de lesão, seja preocupação financeira de problema na justiça, ter que ficar processando gente, correndo atrás dessas coisas, é um saco. Enfim, foi esse o caso de hoje, essa foi a notícia que eu compartilhei com vocês. Pessoal, lembrando mais uma vez, quem quiser receber mais vídeos, inscreva-se aqui no canal, não esquece de deixar o seu like. Eu vejo todos vocês aqui em breve, até a próxima. Fui!